Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. A polícia prende 3 suspeitos do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette, na Bahia. Em Goiás, está preso o pastor acusado de manter clínicas clandestinas onde os pacientes sofriam maus tratos. No Rio, o homem que espancou o ator Vitor Meynel confessa o crime. E o porteiro, que viu tudo sem sair da cadeira, é autuado por omissão de socorro. Você também vai ver como funcionava o esquema de fraudes no SUS, que furava a fila de espera para quem pagava propina. A polícia concluiu o inquérito. E ainda, só neste ano, 190 mil motoristas já foram multados por trafegar em faixas exclusivas para ônibus no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, passarelas viram pistas para motoqueiros e pontos de comércio para camelôs. Só o pedestre não tem vez. E você vai saber como foi o primeiro fim de semana do festival The Town. Segunda-feira, dia 4 de setembro, o Brasil TV está começando. A Polícia Civil da Bahia prendeu 3 suspeitos de participação no assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette. Ela foi morta em agosto dentro de casa. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a primeira prisão aconteceu no dia 25 de agosto. Era um homem que estava com o celular de Mãe Bernadette. A segunda prisão foi a de um dos executores. Segundo a Polícia Civil, esse homem que foi preso na cidade de Araçás, no interior do estado, confessou a participação. A terceira prisão, o terceiro preso estava em posse de 2 armas que podem ter sido usadas no assassinato. São armas compatíveis com os cartuchos que foram encontrados na cena do crime. As investigações agora são para chegar ao segundo executor. De acordo com a Polícia Civil, esses homens não foram contratados para assassinar Mãe Bernadette, mas os policiais não falam ainda na motivação do crime para não atrapalhar o trabalho feito até agora. O secretário de Segurança Pública da Bahia falou sobre o rumo das investigações. As investigações continuam e vão avançar para alcançar todos aqueles, inclusive se houver mandante, e como há informações de pelo menos 2 executores, então infere-se que tem pelo menos mais uma pessoa envolvida, mas pode ser que haja mais. Em Goiás, o pastor acusado de manter clínicas clandestinas na cidade de Anápolis se entregou na delegacia. Ele estava foragido desde que a polícia resgatou pacientes com sinais de maus tratos. Era madrugada quando o pastor Ângelo Maio Claus Júnior se entregou à polícia acompanhado dos advogados. Ele era considerado foragido desde a última quarta-feira. O pastor não contou para a polícia porque não se entregou antes. Ele e a esposa Suelen Claus, segundo as investigações, seriam donos de clínicas clandestinas aqui em Anápolis. 2 delas foram fechadas depois de denúncias de que idosos e pessoas com deficiência estavam sendo maltratadas e mantidas em cárcere privado. Para a polícia, o pastor disse que a esposa, a pastora Suelen Amaral Claus, que está presa desde o dia 30 de agosto, não tem nenhuma responsabilidade com as clínicas. Tentou eximir a responsabilidade dela, alegando que ela não sabia do que era feito, dos trabalhos da clínica. Mais de 90 internos foram resgatados das clínicas. A polícia disse que muitos deles viviam amarrados e estavam desnutridos. As imagens mostram também que muitos estavam machucados, vivendo em locais completamente sujos. A maioria dos internos já voltou para casa e a Prefeitura de Anápolis tenta identificar a família de pelo menos 20 pessoas. Estão numa unidade de acolhimento do município, uma unidade de saúde do município, que promove os cuidados em saúde mental, Então, nós estamos com uma equipe multiprofissional dando suporte, A polícia investiga agora se mais pessoas estão envolvidas no esquema. O pastor foi encaminhado para a cadeia pública de Anápolis. Os crimes são bem graves, A tortura qualificada e o cárcere privado qualificado, as penas chegam a quase 20 anos de reclusão. Também em Goiás, a polícia concluiu o inquérito sobre fraudes na fila para cirurgias pelo SUS. A Radassa tem só 12 anos e já passou metade da vida dela esperando por uma cirurgia eletiva pelo SUS, para fazer uma correção nas orelhas. Como eu não tenho condições financeiras de pagar particular, então eu tive que esperar pelo SUS. Hoje, mais de 14 mil goianos estão na lista da regulação, aguardando vaga para uma cirurgia eletiva. Já na clandestinidade, a espera quase não existe.
Em áudios que a TV Anhanguera teve acesso com exclusividade, criminosos garantem todo tipo de cirurgia eletiva pelo SUS em menos de uma semana. Eu arranjei uma mulher aí que está saindo de cirurgia assim, claro que tem que pagar um pouco, né, para ela. Mas vesícula, hérnia, ortopedia, tudo. Se você tiver algum aí, passa para mim que nós ganhamos um trocado. Pode passar sem medo de errar. É 5, 6 dias tá operando. O caminho normal para chegar ao centro cirúrgico é longo. O paciente é atendido em uma unidade básica de saúde e encaminhado a um médico especialista. Mas ele espera por essa consulta na Central de Regulação do Estado. O especialista, então, encaminha a justificativa da necessidade da cirurgia e pede a autorização para a internação hospitalar, a AIH. O pedido é avaliado pelos médicos reguladores, que dão prioridade aos pacientes de maior risco. Mas no esquema de fraude descoberto pela Polícia Civil, quando prendeu 5 suspeitos, pessoas com acesso ao sistema de regulação do Estado recebiam dinheiro para inserir como prioridade pacientes que não eram prioritários. Se por uma cirurgia, digamos assim, que demoraria 2, 3 anos para fazer, elas pagavam para esse operador do sistema, o operador do sistema colocava uma justificativa médica falsa que teria aí o efeito de alterar essa prioridade. Ele passava lá para a posição 10, por exemplo, fazia a cirurgia aí no máximo em 2 meses, 3 meses. A Polícia Civil terminou o inquérito e indiciou 10 pessoas, entre elas 2 operadores da regulação, o vereador Gilberto Meira, de São Miguel do Araguaia, o ex-prefeito de Teresina de Goiás, Odete Teixeira de Magalhães, mais 3 pacientes e 3 suspeitos que seriam os intermediários da fraude. Entre os crimes apontados estão corrupção passiva, no caso de quem pagou para furar a fila, corrupção ativa, tráfico de influência, associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. Esses intermediários, eles entravam em contato com pacientes que teriam interesse em fazer cirurgias, né? E pessoas influentes nos municípios também arregimentavam esses pacientes. A Polícia Civil disse que os chefes do grupo cobravam valores que variavam entre R$3.000 e R$5.000 para colocar o nome dos pacientes na regulação e assim furar a fila do SUS. Um único operador da regulação é investigado por ter colocado o nome de quase 2.000 pessoas no sistema. Durante as investigações, a polícia encontrou carimbos de médicos que eram usados para falsificar os documentos. Nesse outro áudio, um criminoso orienta como a fraude deve ser oferecida e comemora que o esquema está funcionando. Tem que falar pro pessoal que é 4.000, é 2.000 e 2.000 quando sair a consulta. Entendeu? Aí tem que aproveitar, que os esquemas abrem, depois fecha tudo de novo. Agora tá tendo rim, tá tendo tudo, viu? E eu estou estudando há 6 anos e não consigo fazer esse procedimento da minha filha. E as pessoas aí que entram agora com 6 meses, 1 ano, e talvez não tenham essa necessidade, estão fazendo essa cirurgia pagando propina. Será que as pessoas que furaram a fila não ficam com a consciência pesada? O homem que agrediu violentamente o ator Vitor Meiniel está preso. E o porteiro que assistiu a tudo sem tentar ajudar a vítima vai responder por omissão de socorro. Yuri de Moura Alexandre passou o fim de semana na cadeia de Benfica. A polícia já ouviu o porteiro que presenciou a agressão e outros 2 moradores do prédio, o síndico e uma vizinha. O caso aconteceu às 8h23 da manhã de sábado. As imagens mostram que Yuri agride Vitor com violência e todos os socos são no rosto. Depois o agressor sai de quadro e Vitor fica ferido no chão. Eu lembro só de um acesso de raiva dele, ele me pegar e me colocar no chão e me dar socos e socos e mais socos. Foi o próprio Vitor com a ajuda de um morador que chamou a polícia. Ele ficou com vários hematomas. Vitor afirma que conheceu Yuri horas antes nessa casa noturna em Copacabana. Os 2 foram para o apartamento de Yuri nesse prédio bem perto da boate. Ele falou que morava perto, que ele realmente morava perto dali e que a gente poderia ir realmente para o apartamento dele, pois a amiga dele fazia plantão, que era médica, que nem ele, que estuda medicina também. E ela não estaria em casa. Vitor disse ainda que o comportamento de Yuri mudou completamente quando a amiga de apartamento chegou. Pareceu que virou uma chave na pessoa e me botou para fora, me empurrou. A delegada responsável pelo caso disse que o porteiro do prédio onde o crime aconteceu também foi autuado por omissão de socorro.
Repare que enquanto o ator apanha, Gilmar José Agostini continua sentado, assistindo à briga. Nós fomos lá pegar as câmeras, inclusive o porteiro já foi falando para mim, eu não vou falar nada, eu não quero saber de nada. Segundo a polícia, depois do crime, Yuri ainda foi para a delegacia como se nada tivesse acontecido. Mas na volta para casa, os PMs já estavam no prédio e ele foi trazido aqui para a delegacia de Copacabana. Yuri admitiu que bateu em Vitor. Ele vai responder pelos crimes de injúria por preconceito, lesão corporal e falsidade ideológica. Ainda de acordo com os investigadores, ele já tem uma passagem pela polícia pelo crime de injúria. Quanta violência, quanta falta de humanidade, né? Yuri de Moura vai responder por falsidade ideológica porque, segundo a polícia, fingiu que era militar. No Distrito Federal, 190 mil motoristas já foram multados só neste ano por tráfego irregular em faixas exclusivas para ônibus. Setor Policial Sul, sol forte, trânsito e aí do lado uma faixa livre. Veja só, 1, 2, 3 carros em plena faixa exclusiva. E aqui na Épia, o motorista invade a faixa exclusiva mesmo sem congestionamento. Só que o preço por se entregar à tentação é alto. Infração gravíssima, multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Isso sem contar no prejuízo coletivo. Quem anda na faixa exclusiva atrapalha quem tem esse direito. Táxis, vans escolares, ambulâncias e os ônibus que levam milhares de passageiros. Atrapalha em termos da gente trafegar na via, entendeu? Atrasa, dá até raiva. Em todo o Distrito Federal, apenas entre os meses de janeiro e agosto, o Detran e o DER multaram 190 mil motoristas flagrados dirigindo na faixa exclusiva. Deu média de quase 800 flagrantes por dia. E quem pensa que é só desviar daqueles pardais para burlar a fiscalização, é só conhecer o Centro de Controle Operacional do DER. Daqui, os agentes de trânsito veem tudo através de câmeras em alta resolução que, à distância, flagram e guardam os registros das infrações. Só o DR já opera com 80 câmeras. Olha só essa imagem na EPTG, por exemplo. Segundo o DR, as obras na estrutural sobrecarregaram o fluxo da EPTG. Mas isso não serve de desculpa para o motorista que está infringindo a regra de trânsito. Apenas na EPTG, desde o começo do ano até agora, foram quase 3.100 infrações desse tipo. É quase o total de multas aplicadas em todo o ano passado, quando 3.590 motoristas foram multados na faixa exclusiva. Para o pesquisador em trânsito, só multar o motorista infrator não vai resolver o problema. É preciso investir em conscientização e em mobilidade urbana. Não vai ter fim, porque a solução vai ser a implantação de sistemas de transporte de massa, de verdade, sobre trilhos, que aí você reduz a quantidade de automóveis. E aí sim, você não vai ter esse problema de invasão, porque as outras faixas vão ter fluidez. E a necessidade de você criar faixas vai ser reduzida, porque a maior parte dos passageiros vai estar utilizando o transporte de massa. No Rio de Janeiro, ambulantes e motociclistas tomam conta das passarelas e dificultam a travessia dos pedestres. O repórter Alexandre Henderson mostra as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Disputar espaço e desviar de barracas e motos. Essa é a rotina de quem passa pela passarela do metrô em Coelho Neto, na zona norte do Rio. Lonas cobrem as barracas que vendem de tudo. Não tem como ir e vir, entendeu? Então imagina que você é idosa, que anda devagar, um fluxo de 1.000 pessoas, o espaço que poderia ser dado para uma pessoa cadeirante e o outro fluxo das pessoas, né, que não estão debilitadas. Os camelões impedem totalmente a passagem. No meio do caminho, o pedestre ainda precisa ficar atento às motos. Mas esse cenário não é exclusivo de Coelho Neto. Lona pendurada também na passarela do metrô de Vicente de Carvalho. O número de lonas é maior ainda na passarela da estação de trem de Madureira. E o pedestre é obrigado a dividir espaço com carrinhos, caixotes e barracas. Um corredor que tem de produtos eletrônicos a barracas de frutas. Também flagramos essas motos na passarela da estação de trem de Cosmos, na Zona Oeste. Na passarela do metrô Acari Fazenda Botafogo, na Zona Norte, motociclistas também usam a passarela ilegalmente. E o pedestre que desvie para não ser atropelado. Repare que esse aí reduz a velocidade e depois acelera,
como se estivesse numa pista. Olha ali, ó, uma moto descendo a passarela do metrô Acari, Fazenda Botafogo. São 10h20 da manhã, olha lá, o perigo que isso representa para os pedestres. E detalhe, em frente ao metrô, um carro da Polícia Militar. Para cortar caminho, eles fazem isso, entendeu? Mas não tem respeito, eles passam mesmo, não buzina, olha de cara feia, como que diz assim, eu tô certo, entendeu? Vocês estão errados. É ruim, é muito ruim. Flagramos esse momento em que uma moto vai e a outra vem. As barracas estão a cada lance de escada que dá acesso ao metrô da Pavuna. O espaço para os pedestres fica menor ainda. Em meio a tudo isso, lixo. Embaixo da passarela, venda de roupas a alimentos. Calçada ficou com espaço livre mínimo para passar. Os pedestres andam ali espremidos, virou um verdadeiro comércio. As pessoas se calam, passam, todo mundo se cala, ninguém pode falar nada. Eu, como cidadão, me sinto oprimida. Eu não tenho voz, eu vou fazer o quê? A Guarda Municipal do Rio disse que combate o uso irregular das passarelas por motoqueiros e que conta com a ajuda da população para denunciar irregularidades pelo telefone 1746. Já a Secretaria de Ordem Pública disse que faz operações de ordenamento em todo o município e a Polícia Militar afirmou que auxilia a Guarda Municipal nessas ações. A seguir, o sucesso do primeiro fim de semana do festival The Town. Não saia daí. O incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, completou 5 anos no último sábado. Um dos espaços históricos e culturais mais importantes do Brasil está com data já marcada para a reabertura, abril de 2026. Um prédio histórico cercado por tapumes. É a nossa história renascendo das cinzas. O trabalho de restauração continua 5 anos depois do incêndio no Museu Nacional, uma das maiores tragédias culturais da história do país. As obras de restauração incluem medidas de proteção e regeneração da estrutura. O museu é um dos mais antigos do Brasil. Foi fundado em 1818 por Dom João VI. Foi residência da família real portuguesa e sede do governo imperial. Seu acervo incluía mais de 20 milhões de itens, como fósseis de dinossauros e objetos históricos. Mas no dia 2 de setembro de 2018, essa imagem rodou o país. O Museu Nacional estava em chamas. Grande parte do acervo foi destruída. As causas do incêndio foram atribuídas a uma combinação de fatores, como a falta de investimentos, infraestrutura precária e ausência de planos de contingência. As chamas começaram depois de um curto-circuito causado pelo superaquecimento em um ar-condicionado. Para devolver o museu ao povo, o esforço tem sido grande. Doações em dinheiro e colaborações de outros países estão sendo fundamentais. Nesses 5 anos, nós avançamos muito. Nós conseguimos criar um projeto que se chama Projeto Museu Nacional Vive e que está avançando em tudo aquilo que envolve a reconstrução da instituição Museu Nacional, a ponto de tentar devolvê-la para a sociedade o mais rápido possível. Também no Rio de Janeiro, a Bienal do Livro atraiu uma multidão neste fim de semana. Os corredores do Rio Centro, na zona oeste da cidade, ficaram lotados. Este ano, a Bienal faz 40 anos. O Festival de Literatura, Cultura e Entretenimento reúne mais de 300 autores brasileiros e estrangeiros. Além dos livros, a Bienal proporciona experiências ao público, com sessões interativas e leitura de histórias. O evento abre espaço para autores novatos e veteranos. A Bienal começou na sexta-feira e vai até o próximo domingo. E o festival The Town levou 200 mil pessoas para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E além dos shows dos grandes astros da música mundial, também teve espaço alternativo, que fez a cabeça de muita gente. O repórter Guilherme Pimentel mostra como foi esse primeiro fim de semana do evento, que bombou. Quando alguém fala em festival, ninguém imagina cenas como essas. Mas o início do segundo dia de The Town foi exatamente assim.
Esse palco aqui é o São Paulo Square, ou a Praça São Paulo. A cenografia dele faz referência a vários edifícios históricos, icônicos da cidade de São Paulo. E a programação aqui é diferente, ela é totalmente voltada para o jazz. É quase um festival à parte do The Town. Como vocês podem ver, esse grupo aí se chama Orleans, ele evoca aquelas apresentações de música de rua dos Estados Unidos. E é um bom lugar para você sentar, recuperar um pouquinho o fôlego, até pegar uma sombrinha de repente, mas sem nenhum prejuízo, como vocês estão percebendo, da qualidade musical. Maravilha, cara, isso é muito bom, meu. Deu pra ver que tava te emocionando. Minha filha tá lá no outro lado, curtindo Matuê, e eu tô bem aqui curtindo a Square. Outra coisa que ninguém imagina quando se fala em festival é essa calma do Kay para desenhar em pleno autódromo de Interlagos. Nós estamos acostumados a sair por diversos pontos de São Paulo, da metrópole, e fazer desenhos dessa maneira. Mas aqui tem uma ambiência dessa música, dessa cultura e do público ao redor interagindo, então é diferente, tem uma energia bem positiva. O dia de calorão em São Paulo serviu de clima e cenário para shows também quentes, como o de Ney Matogrosso e sua série de homenagens a compositores brasileiros. E do talentoso Leon Bridges, cantor e compositor americano de só 34 anos. Mais cedo, ele recebeu a nossa equipe no camarim e quase timidamente ainda ensaiou Texas Sun, um dos seus lançamentos mais recentes. Eu escrevo músicas com as quais todo mundo pode se identificar. O amor é a principal premissa da minha música e acho que todo mundo pode apreciar canções de amor. Me apresentar aqui é muito significativo. Parece que todo mundo está animado para ver a performance. Outro show fumegante foi o de Luísa Sonza. Palco Skyline lotado para a apresentação da cantora. Nada novo sobre o sol, todo dia tudo igual. E não foi nem a primeira vez em que ela se apresentou no The Town. A Luísa participou do show da Demi Lovato. As duas cantaram a música Penhasco 2, do álbum que a Luísa Sonza lançou essa semana. No primeiro dia de festival também teve muita chuva e um show especial de luzes com fogos e pulseiras de LED que foram distribuídas aos fãs. Tudo isso aconteceu às 8 da noite, junto a uma apresentação do Ney Matogrosso, que cantou a mesma música que abriu a primeira edição do Rock in Rio em 1985. O principal show da noite foi o cantor norte-americano Post Malone, que levou uma multidão de fãs para a cidade da música. Post Malone ainda chamou um fã para tocar a música Stay em cima do palco. O fã é o Daniel Figueiredo, irmão do cantor e influencer João Figueiredo, que postou um vídeo do Daniel fazendo uma faixa pedindo para tocar a música. A Sasha, esposa do João, e até a Xuxa postaram o momento em que o Daniel tocou com o ídolo. Aí eu abri o cartaz assim na hora, ele apontou pra mim assim, aí acabou que escolheu, assim, eu falei... Na hora não bateu nada, assim, tipo, eu falei, não acredito que isso tá acontecendo, cara. Mas o domingo reservava mais, como o DJ que furou a bolha e que se apresenta como uma das principais atrações, a Loki. Joga a mão pra cima e vou... Mas não tem jeito, para falar de domingo, segundo dia do The Town, tem um nome que está praticamente monopolizando as atenções do público. Vem Bruno Mars! Bruno Mars é o motivo de tanta luta por ingresso. O The Town volta a ter shows na próxima quinta-feira, feriado da Independência do Brasil. Entre as atrações, a cantora britânica Joss Stone e a banda americana Maroon 5. Depois também tem show no sábado, dia 9, com destaque para a banda americana Foo Fighters. E no domingo, último dia do festival, que vai ter o retorno do astro Bruno Mars. Showzão! O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.